Bom dia, inúmeros seguidores. Meu nome é Jorge Cardoso, especialista em Direito do Trabalho, Processo e Direito Civil. Hoje eu quero falar para vocês a respeito, na prática, de uma ação anulatória de ato jurídico que eu propus em 2012 para derrubar um acordo homologado em juízo, já transitado em julgado. Pois, após 10 anos de briga, inicia-se hoje a tentativa de anular esse acordo que foi homologado por sentença em juízo em 2012. O que é o caso? O caso é o seguinte: foi uma senhorinha, ela hoje não, na ocasião ela me procurou, ela é deficiente visual, doente, um monte de doença, e vivia numa casa que ela mesma construiu. E aí, por acaso, recebeu uma notificação de que estava sendo despejada por falta de pagamento, uma vez que o contrato vencido e tinha que ser despejado. Na ocasião, eu procurei saber dos motivos e da história dela. E o que acontece? Essa ação de despejo, ela se baseia em quê? Baseia-se no contrato já totalmente nulo. Segundo, baseia-se numa propriedade, segundo, supostamente, desse locador. Terceiro, esse locador e suposto proprietário não apresentou escritura e nenhum documento probatório que ele era proprietário do lote. Como foi a história, em resumo? A história foi o seguinte: o marido dela trabalhava para esse suposto locador e nesse lote tinha um barraquinho bem simples. Eles moravam juntos, morava ele, ela e 2 filhos. O que acontece? No local, é um local que inunda, ele é passivo de inundação. E numa daquelas ocasiões, lá 1890, 1989, 1986 foi o contrato assinado, inundou e levou esse barraco dela. E ficou lá um lote vazio. Ela ficou morando nos arredores, de favores ali. Aí o que aconteceu? Passado alguns meses, ela percebendo que o lote permanecia vazio, ela procurou o prefeito da cidade solicitando material para construir. Foi atendida de pronto. O prefeito, num papel, escreveu com a mão, autorizando ela a procurar um depósito de construção para pegar todo o material. Assim ela fez, procurou o depósito indicado pelo prefeito, pegou todo o material, construiu uma casa. E a casa, ela fez de forma que a posição desse condições para ela se locomover. Ela fez a sala e a cozinha reta, sem nenhum obstáculo, e os quartos do lado, porque ela tinha 2 filhos menores na ocasião, fez 2 quartos e o quarto dela. Então ela se locomovia reto, não tinha curva na casa, não tem nada na casa curva, e na lateral os quartos. Então ela tateando, ela vai na cozinha, faz o café dela, tal, e volta, vai para o quarto dela, etc. E tal. E assim ela foi vivendo. O marido faleceu. Na ocasião, o suposto proprietário não comunicou ela para renovar o contrato e deixou a revelia, ela morando lá na posse. Após mais ou menos 10, 15 anos, em 2011, o suposto proprietário propôs uma ação de despejo contra essa senhora. Foi nessa ocasião que eu entrei no processo. Propôs a ação e foi aceita pela advogada dela, de forma, eu acredito, errada, por falta de conhecimento, recebendo, imaginem os senhores, a senhora recebeu da construção, que na época, 10 anos atrás, deveria valer uns 50 mil, hoje está em torno, eu acredito que menos de 120 mil, a casa não vale, a casa vale hoje mais ou menos 120 mil. Na ocasião ela aceitou 10% do valor da casa, 5 mil reais, em cheque pré-datado para 60 dias. Eu procurei a advogada, ela disse que era um bom acordo, que a senhora ainda tinha 3 meses para procurar um local e 5 mil para alugar uma casa e morrer, eu acredito, né? Seria para morrer, né? Porque uma pessoa seca com 5 mil procurar um aluguel seria difícil. Enfim, eu refutei o tais argumentos, peguei o depósito, eu peguei o cheque, depositei de volta na conta do suposto proprietário, na conta judicial, né, nessa ação de despejo,
Ingressei com ação de anulatória de ato jurídico na mesma ocasião. Só que antes de ingressar no primeiro instância, eu ingressei no tribunal, provoquei o tribunal para ele me dizer, olha, não é aí, não é aqui o coisa, porque não é sentença, é somente uma sentença homologatória, não é sentença de juízo, é um acordo e foi homologado pelo juiz. Então, o ataque que eu fiz no tribunal para provocar, eu já de antemão sabia. Então, assim que o tribunal me deu resposta em menos de 15 dias, né? Porque eu pedi em forma de liminar, eu já ingressei. Ela tinha que ser despejada em agosto, eu ingressei com essa ação anulatória em setembro de 2012, suspendendo a execução do despejo. Juntei no processo de despejo essa ação. O juiz recuou e deixou o processo de despejo suspenso. O processo de despejo seguiu, o juiz meio que reformou a sentença, a parte contrária, inconformada, foi para o tribunal, e o tribunal manteve a homologação, porque tinha procurador de forma no processo. Mas, independente de qualquer coisa, a própria representação dessa senhora estava errada, porque ela deu uma procuração como analfabeta, uma procuração simples no escritório da advogada. E o juiz e o próprio juiz não observou tal coisa, porque ela não estava representada. Porque a procuração não era pública. Se não é procuração pública, como é que ela estaria representada? Enfim. Mas o processo de busca e apreensão foi transitado em julgado e hoje começa essa briga para anular essa sentença homologatória. E quais são os meus argumentos? Meus argumentos principais são o seguinte, que o contrato ele é nulo, porque diz lá na cláusula, tem a cláusula 10 ou 11, cláusula 10 ou 11, que é que o contrato não foi ratificado e, portanto, ele perde o sentido de ser, ou seja, aqui ó, na cláusula 9, digo lá, rescisão contratual. A infração das obrigações consignadas na cláusula 8ª citada, sem prejuízo de qualquer outra prevista nele, por parte do locatário, é considerada como natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com consequente despejo de obrigatoriedade imediata da situação consignada contratual ilegal. Ou seja, ela não tem contrato de locação com os proprietários, essa senhora. Quem tinha era o marido faleceu, não foi ratificado o contrato. Ou seja, ela está na casa dela, ela construiu. De forma mansa e passiva. Ela nunca teve uma notificação dizendo, olha, não construa no meu lote. Está aqui o contrato, você construiu, mas o lote é meu, eu quero que a senhora assine aqui. Não tem. O proprietário, o suposto proprietário, não apresentou um documento passível de comprovar sua propriedade. Não apresentou a escritura pública, não apresentou um contrato de compra e venda, não apresentou a matrícula do imóvel no nome dele, ou seja, não apresentou nada. O único documento que foi apresentado nessa ação de despejo foi um contrato de locação entre o suposto proprietário e o marido falecido dessa senhora. Ou seja, não tinha a ratificação dessa senhora. Por isso eu estou batendo nessa anulatória, porque ela está toda defeituosa, a ação de despejo, entendeu? A ação anulatória vai de encontro à ação de despejo, demonstrar que a ação foi homologada, tudo bem, com o advogado, tudo bem, mas ceivada de erros de representação, erros de suposto proprietário, enfim. Ademais, só para finalizar, o que eu busco realmente nessa ação anulatória é efetivar, além de anular a ação de despejo, efetivar a posse da senhora, porque não tem outro caminho a não ser ser concedida a posse, entendeu? Por que a posse? Porque ela construiu, na ocasião, só para você ter uma ideia, essa construção dela, eu fiz um levantamento bem superficial, a construção que ela fez dessa casa é simples, é meio lote, mas a casa é simples, eu fiz com alguns corretores, em 2012, era em torno de 50 mil, ou seja, o acordo firmado
foi qual? 5 mil é 10% do valor do imóvel, cheque pré-datado, 60 dias, como eu já falei. Ou seja, a senhora ia perder o patrimônio que em torno valia 50 mil, construído por ela, e mais, só 10%. Um absurdo, um absurdo. Então eu estou pedindo que seja anulada essa ação de despejo, seja devolvida a posse, seja mantida a posse da senhora e refutado qualquer argumento do suposto proprietário. Em último caso, eu peço, caso ele prove que a propriedade é dele, do lote, entendeu? Que ele prove, se ele provar, que ela seja indenizada conforme a construção que ela fez no valor de mercado. Hoje, no local onde ela construiu a casa se chegar lá com 100 mil, ainda é barato, mas que seja 100 mil, que ela seja indenizada pelo valor da construção. A construção vale 100 mil. Se o lote supostamente for do proprietário, que seja. Então o lote seja valorado de uma forma, mas a construção seja valorada de outra forma. A construção é dela. Portanto, meus amigos seguidores, eu peço a procedência da ação para fim de anular o acordo levado a feito na homologação da ação de despejo, para oportunizar a inclusão, além do mais, eu ainda peço para que inclua os 2 filhos da requerente ao polo passivo da demanda em litisconsórcio necessário, porque os 2 filhos era coproprietário também do bem, porque o pai morreu e os filhos permaneceram na posse junto com a mãe, então eles eram posseiros. Só que quando da ação de despejo, não citaram os filhos, somente a senhora cega deficiente, ou seja, de forma errada. E paralelamente, os filhos ficaram a ver navio, porque eles têm direito também, porque eles moravam juntos, eles construíram. Na ocasião da ação, eles eram maiores e deveriam ser chamados ao polo passivo. E pronto, e concedeu o direito de defesa da autora calcado nos princípios da ampla defesa contraditória da dignidade humana. E mais, eu peço que seja, caso, para reafirmar, que seja indenizada, em último caso, pela construção. Enfim, esse é o início da batalha que eu estou prestes a iniciar, com toda a fé, sem dúvida, primeiramente em Deus, segundamente na justiça dos homens, e terceiro, nos argumentos apresentados. Então, assim, fica aqui meu abraço, beijo no coração, e espero nos próximos capítulos trazer novidades sobre essa ação, porque eu acredito muito na vitória. Fique com Deus, não esqueça de compartilhar, pelo amor, ajude o grande advogado aqui a vencer na vida mais um pouco, até os 100 anos, espero. Beijo no coração, fique com Deus.